Professor, sabemos aí, né, a gente já conhece que a liderança e bons resultados elas caminham em paralelo, quer dizer, a liderança leva ao bom resultado. Agora, qual a importância da metodologia em todo esse processo? Pergunta brilhante. Mas sabe por que é mesmo? Aliás, vocês andaram estudando essas perguntas aí. Eu acho que vocês andaram fazendo brainstorming, escolhendo as mais prioritárias e melhores e tal. É o seguinte, uma empresa tem 3 componentes que são importantes. 3. Uma que eu chamo de liderança, mas que, na verdade, não é só a pessoa do líder. A liderança inclui o ambiente de trabalho, o clima organizacional, o sistema de treinamento, o sistema de meritocracia. É esse conjunto de coisas, essa percepção de que as pessoas são importantes, né? Então, isso é que eu estou chamando de liderança. Que eu acho que o Eduardo colocou aqui muito bem essa cultura, né? É a cultura da chefia se preocupar com as pessoas, né? Então, isso aí é o que eu chamo de liderança, é um dos 3 componentes mais importantes da empresa. O outro é o conhecimento técnico. O que é que eu chamo isso? Eu chamo o seguinte, se você trabalha na área financeira, você tem que entender tudo de finanças. É o que se espera de você. Se a empresa tiver que fazer uma aplicação financeira, você tem que saber qual delas é melhor. E não esperar que um outro colega saiba, porque o outro colega não está preocupado com isso. Então, conhecimento técnico é isso. Por exemplo, se você está na área de vendas, você tem que saber tudo sobre como é que vende um automóvel, como é que vende um caminhão, ou como é que vende um consórcio. Isso é conhecimento técnico. Você adquire ou aprendendo numa sala de aula, ou então aprendendo com um companheiro do seu lado te ensinando, ou então observando alguém fazer, mas enfim, são coisas que você aprende. É conhecimento técnico. É muito importante. Por exemplo, se você trabalha na área de recursos humanos, você tem que saber tudo sobre os recursos humanos, como fazer uma avaliação de desempenho, como fazer um bom recrutamento para a empresa, né? Enfim, essas coisas são importantes. Como você avaliar se as pessoas estão alinhadas com os valores da empresa ou não e tal, e como escolher os líderes. Isso o pessoal de RH tem que saber fazer, né? Então, isso é conhecimento técnico, é importantíssimo. É aquela história de saber fazer cerveja, é conhecimento técnico. Saber fazer uma manutenção de automóvel é conhecimento técnico, né? Para que o automóvel saia perfeito, para que o cliente não reclame. Então, conhecimento técnico é isso, é a pessoa saber fazer bem o que tem que ser feito. Isso é conhecimento técnico. Então, esse é o segundo componente, é muito importante. Se você não tem esse conhecimento técnico de excelência em todas as áreas, procure ter. Chame especialistas e tal, e traga esse conhecimento para a organização. É baratíssimo, baratíssimo. Esse programa de Buenos Aires foi um dos programas de consultoria mais barato que nós tivemos naquela época. Baratíssimo, né? Pela riqueza de conhecimento que traz para a organização. Né? E ainda mais que no mundo de hoje, conhecimento é capital instalado. Né? Então, conhecimento técnico é importante. Então, só recordar, liderança, conhecimento técnico, e o terceiro é método. Agora, antes que eu fale um pouco sobre o método, só quero dizer para vocês o seguinte, dá para tocar uma empresa só com liderança e conhecimento técnico? É óbvio que dá. E você tem empresas com excelentes resultados só com liderança e conhecimento técnico, sem método. Agora, na hora que você pega algumas empresas, então, vamos pegar aqui uma empresa que, na minha opinião, usa os 3 já há muitos anos. Ambev. Usa os 3 há muitos anos. Há muitos anos. A Ambev é uma empresa que tem os melhores green belts, os melhores black belts, usa metodologia fantástica, tem total consciência de conhecimento técnico, tem total consciência de gente, liderança. Então, aí você fala assim, mas o que benefício que isso trouxe? Ótimo. Então, na hora que você vai para os resultados e você pega assim, qual é a margem de EBITDA dessa empresa comparada com todas as empresas do setor? Aí, na hora que se olha a margem de EBITDA da Ambev comparada com todas as empresas do setor, é o dobro. O dobro. Ela gera 2 vezes mais caixa do que todas as empresas do setor no mundo. Ah, mas
Isso é por causa disso, tem sempre as desculpas. Não, esse mesmo pessoal que sabia fazer isso, saiu daqui, foi para o mercado americano, pegou uma Anheuser-Busch com 23% de mais de EBITDA e passou para 44% em 2 anos. Porque já sabiam como é que fazia, não era desconhecido para eles. Eles já sabiam como é que fazia. Então, o que o método te dá é o seguinte, o método, ele faz com que você tenha toda a empresa usando os mesmos termos, alinhada na mesma direção e com a mesma competência. É poderosíssimo. E a parte interessante disso aí é que o método já está no mundo aí há 400 anos. Foi lançado por René Descartes em 1600. Então já está aí há algum tempo, né? E ele lançou o método como uma maneira de conhecer a verdade sobre a vida e escrever os livros de filosofia que ele escreveu. Isso se aplica direto no gerenciamento, por quê? Para que você tome decisões que são as boas e as perfeitas, você tem que conhecer em todos os pontos da empresa qual é a verdade. Não adianta você chegar e falar, não, mas eu acho que isso é assim. Achar fica muito caro. Eu quero saber com certeza como está a situação para que nós façamos a coisa certa que tem que ser feita. Entendeu? Então, isso aqui é a utilização do método. É muito poderoso. É muito poderoso. Agora, dá um pouco de trabalho você utilizar o método da empresa inteira, porque toma alguns anos de insistência, de aprendizado, e as pessoas têm o tempo todo aprendendo, entendeu? Formando seus green belts, montando todo um sistema de desdobramento de metas e acompanhando, todo mundo saber como é que faz um bom plano de ação, né? São essas coisas, e ter consciência disso, o que é padronização, o que é cumprimento de padrões, né? Como é que são feitas as coisas dentro da organização, quais são os itens de controle, o que eu acompanho, essas coisas são importantíssimas. Então, finalizando aí a resposta à sua pergunta, que foi muito boa, né? O método é isso, ele serve para colocar todos na mesma direção, com muita força, e aí você multiplica a direção, a força da empresa por muito. Né? Vocês vão ficar entusiasmados de ver o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. É uma coisa extraordinária. É extraordinário o que nós somos capazes de fazer.